Olá, boa tarde. A aula de hoje nós falaremos sobre juros compostos. Prestemos muita atenção para acompanhar essa aula. Juros compostos. Os juros compostos são recorrentes nas relações comerciais, nas compras parceladas a longo prazo, nos investimentos, nos empréstimos e até mesmo no simples atraso do pagamento de contas. Os juros podem ser um aliado ou um vilão. É importante dominar os fatores que influenciam o seu cálculo, que são o capital, a taxa de juros, o tempo e o montante. Ao comparar os juros compostos com os juros simples, precisamos entender que o primeiro é calculado sempre sobre o valor do exercício anterior. Já o segundo é calculado sempre em cima do valor inicial. O juro composto terá maior crescimento com o passar do tempo em comparação com o juro simples. Fórmula do juro composto. O cálculo dos juros composto é dado por esta fórmula: M maiúsculo igual a C maiúsculo multiplicado por 1 mais I minúsculo elevado a T minúsculo. Cada uma dessas letras é um importante conceito da matemática financeira. Capital. Ela vem pela letra C. Ela é representada pela letra C maiúsculo. E é o primeiro valor investido. Conhecemos como capital o valor inicial da negociação, ou seja, esse capital é o valor de referência para calcularmos os juros com o passar do tempo. E ele é representado pela letra C maiúscula. Juros. Os juros é representado pela letra J maiúscula. Os juros, ele é o valor da compensação para o rendimento. Quando uma instituição financeira, ela faz um empréstimo, ela está abdicando, de estar com esse dinheiro em um determinado prazo. Então, porém, aí, quando ela for receber esse valor, será corrigido pelo que chamamos de juros. E é com base nele que a empresa vê uma compensação pelo empréstimo. Em um investimento, trata-se do valor dos rendimentos adquiridos. Taxa de juros, representado pela letra Izinho minúsculo, é a porcentagem cobrada em cima do capital a cada instante. Essa taxa ela pode ser ao dia, AD, ao mês, AM, ao bimestre, AB, ou ao ano, AA. A taxa de juros é uma porcentagem geralmente representada na forma percentual. Porém, para calcular-se os juros composto, é importante escrevê-la sempre na forma decimal. Tempo, representado pela letra Tzinho, é o tempo em que o capital ficará aplicado, É importante que a taxa de juros, o Izinho, e o tempo, o Tzinho, estejam sempre na mesma unidade de medida. Montante, representado pela letra M maiúscula, é o valor final da transação. O montante, ele é calculado pela soma do capital com os juros. M é igual a C mais J. Como calcular os juros compostos? Saber manipular a fórmula é fundamental
para o estudo dos juros compostos. Como há 4 variáveis, o montante, capital, taxa de juros e tempo, esses são os 4 variáveis. Os problemas que envolvem esse tema podem dar o valor de 3 delas e sempre pedir o cálculo da 4ª variável, podendo ser qualquer uma delas. Por isso, o domínio de equações é fundamental para a resolução de problemas que envolvem os juros compostos. Vale ressaltar que para calcular os juros é necessário conhecer o capital e o montante, pois os juros é dado pela diferença dos dois, ou seja, os juros é igual a M menos C, né? Aí, por isso que fala que ele é dado pela diferença dos dois. A diferença é esse sinal aí de menos, né? Que a gente já aprendeu isso, né? Há alguns anos aí. J é igual a M menos C. Essa é a fórmula para achar os juros. É o montante menos o capital. Encontrando montante e juros. Vamos ver agora um exemplo, né? Para encontrar o montante e os juros. Um exemplo. Um capital de 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Nessa sigla A, a gente já tinha visto e ela quer dizer ao ano. Qual será os juros acumulado após 24 meses? Aqui a gente vai observar a resolução desse exemplo, né? Que ele quer achar o montante, né? E os juros desse exercício aí, nesse exemplo. Dados importantes. O capital, ele é igual a 1.400, né? O I, que é a taxa do tempo, né? Ele é igual a 7% ao ano. E o T, que é o tempo, né? Estipulado, né? Para pagar, é igual a 24 meses. Note que o tempo e a taxa estão em unidades diferentes. Mas sabemos que 24 meses é igual a 2 anos. Logo, o T, que é a taxa, né? A taxa estipulada é de 2 anos. E a taxa, ela precisa ser escrita na forma decimal. A taxa do tempo ali, né? Que tá ao ano, que é 7%. Então, essa porcentagem, ela tem que estar em forma decimal. E para fazer isso, a gente já viu, né, na outra aula de juros simples, que é só a gente dividir esse 7% por 100, né, que a gente vai achar o 0,07. É somente fazer essa divisão. Então, ali a gente vai pegar a fórmula, né, do montante, né, que é igual a C multiplicado por 1 mais I elevado a T. Então, o montante vai ser igual a 1.400, né, que a gente viu lá no exemplo. 1.400 é o capital, 1 mais 0,07, que a gente achou lá na porcentagem, né, dividido por 100, 0,07, elevado a 2, que são os 2 anos. Então, o montante vai ficar 1.400 multiplicado por 1,7 ao quadrado, né? Que é 1 mais 0,7 dá 1,7 ao quadrado. E isso, então, vai ser igual a 1.400 multiplicado por 1,1449, né? E o montante, então, é igual a R$ 1.602,86. Fazendo a multiplicação ali, né? A gente vai encontrar esse resultado,
R$ 1.602,86. Para encontrar os juros, nós temos que J, que é os juros, né? A representação, J igual a M menos C. Então, temos que R$ 1.602,86 menos R$ 1.400 é igual a R$ 202,86, né? Fazendo esse cálculo, né? Do montante menos o capital, nós vamos achar R$ 202,86, que é o juro, né? Como a gente vê ali na fórmula representada pelo J, né? O J, então, é igual a 202,86. Aqui, um outro exemplo, a gente vai observar, né? Que é um pouco diferente, né? Mas a gente vamos observar aí. Luísa quer juntar dinheiro para fazer uma viagem para Londres, na Inglaterra. Ela começou aplicando uma quantia de R$ 2.000 na poupança. Ao final de 5 meses e com uma taxa de 1% ao mês de juros compostos, o capital teve o seguinte rendimento. Aqui a gente vai ver, né, o período de 5 meses, né, como a gente viu aqui no enunciado, que ela vai pagar na taxa de 1% ao mês. Então, a gente vê aí o primeiro período, segundo, terceiro, quarto e o quinto, né? Aí, a gente vê o capital, 2.000, 2020, 2040 e 20 centavos, 2060 e 20 centavos, 2080 e 80 centavos. Os juros, né? R$ 20, R$ 20,20, R$ 20,40, R$ 20,60, R$ 20,80. O montante, 2020, R$ 2.040,20, R$ 2.060,20, R$ 2.080,80, R$ 2.101,60. A gente vê aí essa variação. Veja que em cada intervalo de tempo, o mês, o juro é somado ao capital, formando assim o montante do período. Esse montante do período forma então o capital inicial para o cálculo dos juros no período seguinte. Pegando desse exemplo, o primeiro e o segundo mês para análise, você vai observar que no primeiro mês, T igual a 1, o capital inicial de 2.000, né, o capital C, multiplicado pela taxa I de 1%, gerou um montante de 2020. Vamos voltar lá um pouquinho para a gente ver, né? Montante de 2020. Olha lá, 2.000, né? Foi o capital no primeiro mês, né? E os juros era de R$ 20. Então, o montante passou a valer R$ 2.020, né? Somando o capital com os juros. No segundo mês ali, a gente já vê, né? A gente vê que o montante ele virou um capital, né? De 2020 e os juros aumentou 20 centavos, né? E aí, somando esse montante de 2020, né, que é o capital agora, com esse R$ 20 de juros e 20 centavos, resultou outro montante de R$ 2.040,20. E assim por diante, foi fazendo, né, os cálculos do período de mês a mês. Então, ali, ó, o montante é igual a 2.000, né? Aí a gente multiplica ele por 1 mais 0,01 vezes 1, né? Porque foi acrescentado na fórmula.
Então, o montante é igual 2020. E no segundo mês, o montante do primeiro mês era de 2020, vira o capital para o novo cálculo de juros, como eu já havia explicado para vocês. Tá, então ali acrescentando, a gente vê o resultado de R$ 2.040,20, né? Que foi o montante anterior, que virou o capital, né? E aí acrescentamos na fórmula e gerou, então, o montante de R$ 2.040,20, que foi o montante do segundo mês que ela pagou. Então, seguindo os cálculos, você vai ver que no final de 5 meses, Luísa terá R$ 2.101,60 de saldo na sua poupança. Observe que no exemplo anterior, o período também é igual a 1, pois a conta dos juros também foi feita referindo-se ao período de 1 mês. Portanto, para descobrir os rendimentos de uma capitalização composta, você pode calcular os juros separadamente e somar os valores encontrados, ou calcular o montante de cada período e somá-los ao final. Aqui a gente vai encontrar a taxa de juros nesse exemplo. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$ 800 gere um juro de R$ 352 em 2 anos? Então, a gente vai acompanhar aí a resolução. Dado C igual a 800, T igual a 2 anos, J igual a 352. Para encontrar a taxa, precisamos primeiro encontrar o montante. Ocupando aí, então, a fórmula de montante, montante é igual a C mais J, né, que é o capital mais o juro. A gente vai pegar aí o 800, que é o capital, mais 352, que é os juros, e é igual a 1.152. Calculando, né, nós acharemos esse valor, 1.152. Agora, temos que o montante é igual ao C multiplicado por 1 mais I elevado a T, né? Essa é a outra fórmula. 1.152, que é o montante que nós achamos ali no outro cálculo, igual a 800, que é o capital, que é o C, multiplicado por 1 mais I ao quadrado. Aí, a gente vai observando, né, que o 800, ele passou pro outro membro, né? Então, nós pegamos, como ali ele tá multiplicando, ele então vai passar dividindo. E vamos analisando, né, que o que está em parênteses vai continuar ainda, né, lá naquele membro de lá, segundo membro. Aqui, a gente vê no terceiro passo que a gente já dividiu 1.152 por 800 e o valor foi 1,44. No quarto passo, a gente vê uma raiz. Por que que virou uma raiz? Porque o que tá aqui ao quadrado, ele vai passar pro outro lado, né? A gente vai fazer uma operação oposta. E aqui, como ele é ao quadrado, então ele vai passar como raiz, tá? A operação dele oposta é a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. E aí, a gente vai continuando o cálculo. 1,2 menos 1. Aqui também a gente pode observar a operação oposta ao valor positivo, ele vai vir negativo. E assim sucessivamente até a gente encontrar o I, que é a taxa, né,
que é 0,2. Que a gente achou aí, o resultado é 0,2. Em forma percentual, podemos dizer também que I é igual a 20%, né? Como a gente já viu nos outros exercícios, para achar esse 20% aí, a gente vai fazer, vou voltar aqui, 0,2 multiplicado por 100, que vai dar 20%. Então, quando você calculou os montantes referentes aos períodos, no exemplo da Luísa, nós usamos, então, a seguinte fórmula, né? M igual a C multiplicado por 1 mais I vezes T. Como você viu nos outros exemplos, quando se calcula o juro do período em período, o T fica igual a 1. Logo, M é igual a C multiplicado por 1 mais I vezes T. E M é igual a C multiplicado por 1 mais I vezes 1. M é igual a C, 1 mais I. Né? 1 vezes 1 é 1. Então, ficou 1 mais I. Chame agora o montante resultante do primeiro período de M1 e do segundo período de M2. Como o juro do segundo período é calculado a partir do montante do primeiro período, em outras palavras, o M1 é a capital de M2. A fórmula vai ficar da seguinte forma: M2 igual a M1 multiplicado por 1 mais I. Se você fizer a substituição de M1 pela fórmula geral, com capital inicial, vai ver o seguinte, que M1 ele é igual a C multiplicado por 1 mais I. M2 é igual a M1 multiplicado por 1 mais I. E isso é igual a M2, né? Aí você vê entre colchete C multiplicado por 1 mais I vezes 1 mais I. Então, M2 é igual a C multiplicar 1 mais I vezes 1 mais I. Ali faltou o mais, tá? Mas é 1 mais I. Igual a M2, igual... Que isso é igual a M2, que é igual a C, multiplicado por 1 mais I ao quadrado. Observando, então, o resultado desse exemplo, vemos que é possível utilizarmos a fórmula para calcular os juros compostos. Né? Então, a gente utilizou a fórmula, né? Aqui para exemplificar aquele exemplo lá, para calcular aquele exemplo. Aqui a gente vai ver, observar um outro exemplo. Newton decidiu comprar um carro e, para realizar seu sonho, solicitou um empréstimo em uma financeira. Para adquirir o carro zero, Newton precisou de 30 mil reais, que serão pagos em 36 meses. Há uma taxa de 2% ao mês de juros compostos. Qual será o montante pago por Newton ao final do prazo de financiamento? Vamos calcular? Primeiro, identifique os dados de que você precisa. O capital aí é igual a 30 mil. A taxa é de 2%, que é igual... Aí, a gente vai fazer essa divisão, 2 sobre 100, e vai achar essa taxa em números decimais, que é 0,002 ao mês, com o tempo igual a 36 meses, né? Com a taxa de tempo. E o M, o montante? Então, a gente quer achar esse montante aí. Agora, aplique na fórmula dos juros compostos. Vamos aplicar, né, na fórmula os valores que nós já observamos no enunciado. O M é igual a 30 mil, multiplicado por 1 mais 0,2, que nós achamos em decimais, que era o 2%, vezes o 36, que é o tempo. O M é igual a 30 mil, multiplicado por 1,02, multiplicado por 36.
multiplicado não, tá? Desculpa, aí é elevado a 36. Então, M é igual a 30.000 vezes 2,39, que 1,2 elevado a 36 dá 2,39. Então, M é igual a R$ 61.170. O montante pago por Newton pelo novo carro é de R$ 61.170. Como a gente queria achar, né? O montante. Vamos, então, aqui agora fazer uma atividade, tá? Qual o valor tomado emprestado por uma pessoa pelo prazo de 4 meses, a taxa de 5% ao mês, sabendo que o montante ao final do prazo é de 24.400? Vamos observar aqui, né, que o valor ele tomou emprestado, a gente não, pelo prazo de 4 meses, né, que tá ali explicitado, a taxa de 5% ao mês. Então, os valores estão do tempo e da taxa, da porcentagem, é igual, né? O valor é de mês, o tempo aí é igual, sabendo que o montante ao final do prazo é de 24.400. Então, ele quer saber o valor emprestado que a pessoa pegou. Ali, ocupando a fórmula, a gente vai acrescentar os valores nela, né? Para a gente achar o capital, que a gente não sabe. Então, o montante, como é igual a 24.400, o capital a gente não sabe, a gente quer achar. O T, né, que é o tempo aí, é de 4 meses, né? Então, 24.400 é igual a C. Ah, o I ali, que eu não coloquei ali no exemplo, ele é 0,5, né? Que é 5%. Aí a gente achou em decimal, que 5% dividido por 100 dá 0,05. E o valor tomado de empréstimo foi de R$ 20.073,94, fazendo esse cálculo ali, né? Aqui um outro exercício. Qual o valor do montante correspondente ao empréstimo de R$ 3.200, aplicado durante um prazo de 18 meses, sendo cobrado uma taxa de 3% ao mês? Aqui a gente vai ocupar a mesma fórmula, né? O M é igual a 3.200, multiplicado por 1 mais 0,03. Como a gente já sabe, 3% vai dar 0,03, né? E 18 elevado a 18. O valor do montante será de R$ 5.447,78, como a gente já havia observado, né? Na fórmula, a gente fez os valores, calculou e achou esse montante de 5.447. Então, gente, é isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Sobre juros. Não esquecendo, né, que a fórmula do montante, né, é essa de M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Não se esqueça que o T, ele tá sempre sendo elevado ali, a taxa, né? E o capital. E quando a gente vai ocupar essa fórmula, né, para achar o montante, a gente tem sempre que observar os valores, porque eles têm que estar em números decimais, né, e correspondendo sempre ao mesmo tempo dado ali no enunciado. Não tem como a gente analisar o tempo, né, se eles forem diferentes, aí é outra
forma de resolver, tá? Então, os tempos têm que estar sempre iguais. E é isso aí, gente, que eu queria passar para vocês. Até a próxima aula. Tchau!